Hoje você vai descobrir que aquela salsicha que você compra toda semana para o lanche rápido das crianças ou para aquele cachorro-quente de fim de semana pode ter sido alvo de proibição oficial pela Anvisa por contaminação bacteriana grave, pode conter resíduos de agrotóxicos detectados em análises laboratoriais independentes, ou pode ter informações enganosas no rótulo que escondem ingredientes capazes de causar reações alérgicas em pessoas sensíveis. E antes que você pense que estou criando pânico desnecessário ou atacando um alimento popular sem fundamento, deixe eu ser absolutamente claro. Estamos falando de lotes específicos que foram oficialmente proibidos e recolhidos do mercado por órgãos reguladores, de estudos científicos conduzidos por instituições sérias como o IDEC, que detectaram substâncias problemáticas em marcas conhecidas, e de reclamações documentadas em plataformas de defesa do consumidor sobre problemas reais de qualidade. A gente foi condicionado a acreditar que salsicha é um alimento seguro e prático, que as grandes marcas que dominam o mercado são automaticamente confiáveis porque investem em propaganda, e que se está na prateleira do supermercado, então passou por todos os controles necessários. Mas a realidade é mais complexa. Salsicha é um produto ultraprocessado que passa por múltiplas etapas industriais onde contaminação pode ocorrer, que contém por definição aditivos como nitritos e nitratos para conservação e cor, que frequentemente têm proporção baixa de carne real em relação à gordura, água, amidos e proteínas não cárneas, e que, mesmo sendo produzido por empresas grandes, pode ter lotes problemáticos que escapam do controle de qualidade. De casos graves, como o lote da marca Carreira Alimentos proibido pela Anvisa em dezembro de 2023 por contaminação com Listeria monocytogenes, uma bactéria que pode causar doenças severas e até morte em grupos vulneráveis, passando por suspensões de lotes da marca Nalim por problemas microbiológicos, até detecções de resíduos de agrotóxicos em produtos de marcas líderes como Seara, Sadia e Perdigão, em estudos do IDEC. Vamos entender juntos o que pode dar errado com esse alimento tão presente na mesa brasileira e como você pode fazer escolhas mais seguras e conscientes. Antes de falar sobre os casos específicos e as marcas problemáticas, você precisa entender o que é salsicha tecnicamente e como ela é produzida, porque isso explica por que tantos problemas podem acontecer. Salsicha é um produto cárneo industrializado, feito a partir de uma massa que combina carne mecanicamente separada, que é aquela carne que sobra grudada nos ossos, e que é removida por pressão mecânica, gordura animal, água, proteínas não cárneas como proteína de soja, amidos para dar liga, sal, temperos e obrigatoriamente aditivos como nitrito e nitrato de sódio. Esses aditivos têm duas funções principais. Primeiro, eles inibem o crescimento de bactérias perigosas como o Clostridium botulinum que causa botulismo. Segundo, eles dão aquela cor rosada característica da salsicha, porque reagem com a mioglobina da carne. Sem esses aditivos, a salsicha seria acinzentada e teria risco microbiológico alto. O problema é que nitritos e nitratos em excesso ou em condições específicas podem formar compostos chamados nitrosaminas, que são potencialmente cancerígenos, e por isso a legislação estabelece limites máximos de uso. O processo industrial de fazer salsicha envolve misturar todos esses ingredientes até formar uma massa homogênea, embuti-la em tripas naturais ou artificiais, cozinhar em vapor para atingir temperatura interna segura, resfriar rapidamente e embalar. Em cada uma dessas etapas pode haver falha. Se a matéria-prima cárnea inicial estava contaminada, se os equipamentos não foram higienizados corretamente, se a temperatura de cozimento não foi suficiente, se o resfriamento foi lento demais permitindo multiplicação bacteriana, ou se a embalagem não foi vedada adequadamente, você tem risco de contaminação microbiológica que pode chegar ao consumidor. E além dos riscos microbiológicos, existe a questão da qualidade nutricional. Salsicha é classificada pela ciência nutricional como alimento ultraprocessado, o que significa que passou por tanto processamento industrial
e tem tantos aditivos que se afastou completamente da matriz alimentar original. Estudos epidemiológicos associam um consumo frequente de ultraprocessados com maior risco de obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Isso não significa que comer uma salsicha ocasionalmente vai te matar. Significa que fazer dela um alimento regular na dieta, especialmente de crianças, não é escolha saudável. Vamos agora aos casos concretos mais graves que foram documentados oficialmente por órgãos reguladores. Em dezembro de 2023, a Anvisa proibiu formalmente a comercialização de um lote específico de salsicha da marca Carrera Alimentos, após análises laboratoriais detectarem contaminação por Listeria monocytogenes. Essa não é uma bactéria qualquer, é um dos patógenos alimentares mais perigosos que existem. A listeriose, que é a doença causada por essa bactéria, tem taxa de mortalidade de cerca de 20 a 30% nos casos graves, sendo especialmente perigosa para gestantes, onde pode causar aborto espontâneo ou parto prematuro, para idosos, para crianças pequenas e para pessoas com sistema imunológico comprometido. Mesmo em pessoas saudáveis, pode causar sintomas severos como febre alta, dores musculares, dor de cabeça, confusão mental e, em casos graves, meningite ou septicemia. A presença de listeria em salsicha já cozida e embalada indica falha crítica no processo produtivo, seja por contaminação cruzada de áreas sujas para áreas limpas da fábrica, por recontaminação após o cozimento devido a equipamentos mal higienizados ou por falha na vedação da embalagem permitindo entrada de contaminantes. O fato de a Anvisa ter determinado proibição e recolhimento mostra que o risco era real e imediato. A marca Carrera Alimentos continua operando e vendendo outros produtos, o que é permitido já que apenas aquele lote específico foi comprovadamente problemático. Mas, para o consumidor consciente, isso levanta a questão sobre a confiabilidade do controle de qualidade dessa empresa. Se um lote teve problema tão sério, qual é a garantia de que outros lotes estão seguros? A transparência da empresa em comunicar o problema, em explicar o que causou a falha e quais medidas corretivas foram tomadas, faz toda a diferença na manutenção da confiança. E quando isso não acontece de forma clara, o consumidor tem todo o direito de buscar alternativas. Seguindo na mesma linha de problemas microbiológicos oficialmente documentados, a marca Nalin teve lote de salsicha Viena com alho e sabor defumado suspenso pela Anvisa por contaminação microbiológica detectada em análises. A empresa realizou recolhimento voluntário do lote e a comercialização foi proibida pelos órgãos reguladores. Novamente, não estamos falando de boato ou de reclamação subjetiva de consumidor insatisfeito. Estamos falando de ação regulatória oficial baseada em evidência laboratorial. Contaminação microbiológica em produto cárneo cozido e embalado é falha grave que não deveria acontecer se os protocolos de boas práticas de fabricação estiverem sendo seguidos corretamente. O fato de ter acontecido indica que algo no processo produtivo não estava adequado naquele momento. E aqui está um ponto importante que todo consumidor precisa entender. Quando a Anvisa suspende ou proíbe um lote específico, ela está agindo sobre aquele lote comprovadamente problemático, mas não está certificando que todos os outros lotes da mesma marca estão automaticamente seguros. A fiscalização no Brasil é feita por amostragem devido a limitações de recursos, então muitos lotes circulam sem serem testados. Por isso, histórico de problemas em uma marca deve servir como alerta para o consumidor aumentar o nível de cautela, verificar lote e validade cuidadosamente e considerar migrar para marcas com melhor reputação de controle de qualidade. Agora vamos para uma categoria diferente de problema, que não envolve proibição oficial, mas que é igualmente preocupante, que são as marcas grandes e populares que apresentaram problemas em estudos independentes ou em reclamações recorrentes de consumidores. A marca Seara, que é uma das líderes de mercado em produtos cárneos processados no Brasil, acumula volume significativo de reclamações na plataforma Reclame Aqui sobre salsichas com odor alterado, aparência estranha,
produto desmanchando internamente e atendimento ao consumidor inadequado quando o problema é reportado. Mais grave ainda, estudos conduzidos pelo IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, detectaram presença de resíduos de agrotóxicos em produtos ultraprocessados da Seara, incluindo salsichas. Esses resíduos vêm da cadeia produtiva dos animais que foram alimentados com ração feita de grãos contaminados com pesticidas e que acabam concentrando essas substâncias na gordura e na carne. A presença de resíduos de agrotóxicos, mesmo em níveis considerados dentro dos limites legais, é preocupante quando se trata de consumo frequente e acumulado ao longo do tempo, especialmente em crianças que são mais vulneráveis aos efeitos de substâncias tóxicas. As marcas Sadia e Perdigão, que pertencem ao mesmo grupo BRF, também apresentaram resultados similares em análises do IDEC, com detecção de resíduos de agrotóxicos em amostras de salsichas. Importante frisar que essas marcas não foram proibidas e continuam sendo as mais vendidas no país, mas a informação sobre presença de resíduos químicos indesejáveis é pública e documentada, e cabe ao consumidor decidir se quer ou não aceitar esse risco. A marca Pif Paf teve reclamações específicas sobre informação enganosa no rótulo, com casos relatados de inclusão de carne suína sem aviso claro e destacado na parte frontal da embalagem, causando problemas para pessoas que evitam esse tipo de carne por motivos religiosos, éticos ou de saúde, incluindo casos de reações alérgicas. Rotulagem inadequada é violação do Código de Defesa do Consumidor e da legislação de alimentos, mas nem sempre é fiscalizada efetivamente. Além dos problemas específicos de marcas e lotes, existe a questão estrutural mais ampla dos riscos associados ao consumo regular de salsicha como categoria de alimento. A Organização Mundial da Saúde, através da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, classifica carnes processadas incluindo salsicha como grupo 1, que significa cancerígeno comprovado para humanos. Essa classificação se baseia em evidências epidemiológicas sólidas, mostrando que consumo frequente de carnes processadas aumenta risco de câncer coloretal. O mecanismo envolve tanto os compostos nitrosos formados a partir dos nitritos e nitratos usados na conservação, quanto outras substâncias geradas durante o processamento e cozimento. Além do risco oncológico, salsichas têm teor muito alto de sódio, frequentemente ultrapassando 500 mg por porção de 50 gramas, o que contribui para a hipertensão arterial quando o consumo é frequente. Tem também alto teor de gordura saturada e praticamente nenhum nutriente benéfico como vitaminas, minerais ou fibras em quantidades relevantes. São calorias vazias com riscos associados. Isso não transforma a salsicha em veneno que precisa ser banido completamente, mas contextualiza que não deveria ser alimento de consumo regular, especialmente para crianças em fase de crescimento que precisam de densidade nutricional real. Ocasionalmente em eventos sociais ou por prazer gastronômico, tudo bem. Semanalmente ou várias vezes por semana como solução de praticidade é escolha que tem consequências para a saúde a longo prazo. Então, como você se protege de todos esses riscos potenciais e faz escolhas menos problemáticas quando decide consumir salsicha? Existe um método prático de redução de danos. Primeiro, evite marcas que tiveram lotes proibidos recentemente como Carrer e Nalin, porque histórico de problema grave é sinal vermelho sobre controle de qualidade. Segundo, na frente da prateleira, sempre verifique cuidadosamente o número do lote e a data de validade. Se houver alguma notícia recente de recolhimento, cruze a informação. Terceiro, inspecione a embalagem fisicamente. Embalagem estufada indica produção de gases por multiplicação bacteriana. É descarte imediato. Embalagem rasgada, furada ou com líquido acumulado também são sinais de problema. Quarto, quando chegar em casa e abrir, cheire profundamente antes de cozinhar. Salsicha normal tem cheiro característico de carne processada e temperos. Se tem cheiro azedo, fermentado, químico forte ou qualquer odor estranho, não consuma, devolva ao estabelecimento. Observe também a textura.
Salsicha deve ter superfície lisa e firme. Se está viscosa, pegajosa ou com pontos de coloração diferente, não está adequada. Quinto, procure no rótulo o selo de inspeção do Ministério da Agricultura ou do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Produtos sem selo oficial não passaram por fiscalização sanitária adequada e não deveriam estar sendo vendidos. Sexto, leia a lista de ingredientes. Quanto menor e mais reconhecível, relativamente melhor. Se a lista tem 20 ingredientes, incluindo múltiplos códigos de aditivos, você está comprando fórmula química, não alimento. E sétimo, reduza drasticamente a frequência de consumo. Se sua família come salsicha 3 vezes por semana, tente reduzir para 1 vez por mês e busque fontes de proteína menos processadas para o resto do tempo. O que você precisa entender com absoluta clareza é que no mercado brasileiro de salsichas existe diferença real entre marcas e entre lotes em termos de segurança e qualidade, mas que mesmo as melhores opções disponíveis ainda são alimentos ultraprocessados com limitações nutricionais importantes e riscos associados ao consumo frequente. Não existe salsicha verdadeiramente saudável, existem apenas opções menos problemáticas. A estratégia mais inteligente não é gastar tempo procurando a salsicha perfeita, mas sim diminuir radicalmente o espaço que esse tipo de alimento ocupa na sua alimentação e na da sua família. Quando você substitui salsicha por ovo cozido no lanche, por frango desfiado, por patê de atum, por queijo com tomate, você está escolhendo alimentos reais com perfil nutricional infinitamente superior e sem os riscos dos ultraprocessados. Sei que salsicha é prática, barata, as crianças gostam e resolve o problema do lanche rápido, mas praticidade que compromete saúde não é praticidade real, é apenas transferência de problema para o futuro. E existem alternativas igualmente práticas que são imensamente melhores nutricionalmente. O esforço extra de planejar lanches com alimentos reais vale cada minuto quando você considera o impacto na saúde das pessoas que você ama. Este conteúdo é informativo e educacional, baseado em registros oficiais da Anvisa sobre proibições e recolhimentos de lotes específicos, em estudos públicos do IDEC sobre presença de resíduos químicos em alimentos industrializados, em reclamações documentadas em plataformas de defesa do consumidor e em evidências científicas sobre riscos associados ao consumo de carnes processadas. Não substitui orientação médica ou nutricional individualizada. As marcas mencionadas foram citadas com base em informações públicas verificáveis sobre casos específicos documentados. Se esta informação te ajudou a entender os riscos reais associados ao consumo de salsicha e como fazer escolhas menos problemáticas quando decidir consumir, deixa teu like para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento de segurança alimentar e saúde. Se inscreve no canal para continuar recebendo informações técnicas e práticas sobre produtos industrializados. E me conta nos comentários, você já teve experiência ruim com salsicha? Encontrou cheiro ou textura estranha? Ou vai repensar a frequência com que oferece esse produto para a sua família? Vamos compartilhar experiências e nos ajudar mutuamente a fazer escolhas melhores.